Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no Quem é Você, do Portal Hortolândia. E hoje, dando continuidade à nossa série de entrevistas, iremos conversar com o deputado federal Wanderley Macris. Wanderley, seja muito bem-vindo ao Quem é Você, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Madalena. É uma alegria também poder estar presente aqui para falar um pouco da minha vida, do meu trabalho, com você e todos os seus acompanhantes aí. E a gente não quer perder tempo, já quer começar direto com a nossa pergunta clássica: quem é você? Deputado federal, apaixonado pelo que faz, gosto muito daquilo que eu faço, trabalho com seriedade, com dedicação, sigo alguns princípios básicos no meu trabalho de tantos anos. Esse sou eu, Wanderley Macris. E o Wanderley Macris não precisa falar muito dele, até porque as pessoas já o conhecem, já acompanham seu trabalho, já são 50 anos aí à frente da luta do povo, da classe trabalhadora, das pessoas. E me diz como é estar há 50 anos já na vida pública, sem ter uma mancha de corrupção, sem estar envolvido em nenhum escândalo, nesses dias tão difíceis que a gente vê tantas notícias desagradáveis diariamente. Olha, Madá, me permite chamá-la assim. Eu entendo, eu cheguei a essa conclusão e construí essa decisão na minha cabeça de que o povo quer muito pouco de um político. Que ele fale e faça o que fala. Só isso, não precisa mais nada. Se o político falar o que está pensando e fizer depois o que falou, pronto, a população se dará por satisfeita, porque ela vai cobrar, ele assume compromisso ou não assume. Se assumir, faça o que assumiu. Então, eu tenho isso como norma na minha vida política. Eu procuro sempre dar seguimento aos compromissos que eu assumo. Numa campanha, num diálogo, numa reunião de segmentos da sociedade, que seja com professores, com alunos, com cientistas, enfim, todos os segmentos da sociedade, assumir o compromisso, faça aquilo. Eu procuro, às vezes, hoje, por exemplo, recebi um grupo de pessoas no meu escritório em Americana, querendo saber de uma situação na Artesp. A Artesp é uma agência de transportes do estado de São Paulo. Eu falei o seguinte: olha, vou dar continuidade a essa conversa nossa, vou pedir uma audiência na Artesp e falar com vocês depois do recado e tal. Eles saíram de lá, minha assessoria já fez a ligação para o presidente da Artesp, eu marquei para segunda-feira, tal horário. Liguei para as pessoas, falei, olha, está marcado segunda-feira, tal horário, a gente vai se encontrar na Artesp para tratar da questão que vocês... Isso é uma coisa simples de fazer. Se você assumir o compromisso, faça, não é? Então, eu aprendi muito com o Mário Covas isso. O Mário Covas foi um grande incentivador da minha vida política, Franco Montoro, eram ícones, né, da política paulista, e que deixaram marcas importantes na vida do nosso Estado. E eles sempre foram políticos de respeitar o dinheiro público, de levar em conta essa questão do se comprometa e faça. Então, eu aprendi muito com eles. E ao longo da minha vida política, Madá, eu tenho deixado isso muito claro. Talvez seja esse o resultado de tantas vezes ter sido reeleito, né? Eleito e reeleito. E faço questão de dizer que, apesar do tempo que eu tenho, eu aprendi cada vez mais, sabe? Eu aprendi, cada mandato que eu tenho, são 12 mandatos, né, que eu tive o apoio da população, eu aprendi muito com esses 12 mandatos. E hoje eu tenho o caminho das pedras para buscar solução para os problemas que tem a sociedade com o Estado, não é? A sociedade com o poder público. A sociedade tem demandas. Como é que chega aqui um problema de saúde pública que tem num determinado bairro da cidade de Hortolândia? Precisa trabalhar isso aqui. Onde é que vai buscar solução para esse problema? Eu sei onde é que é. Não é? Pode ter dificuldades, pode faltar recurso, mas a luta, você sabe qual é o caminho dela para solucionar. E a maioria das vezes se resolve, porque o poder público também muitas vezes não enxerga o que tem de problema numa determinada comunidade. Você passa a ser a ponte, você passa a ser o caminho para a solução do problema. E eu sei qual é esse caminho. Isso que é importante. O tempo de mandato me deu a experiência necessária para poder trabalhar
as questões de interesse da sociedade. E como eu só sei fazer isso na minha vida, não sei fazer outra coisa, eu comecei com 21 anos como vereador na cidade americana, com 23 já era deputado, fui o deputado mais novo do Brasil na época, como deputado estadual, e de lá para cá, todos esses mandatos me deram uma bagagem suficiente para dizer, olha aqui, eu sou candidato novamente, se eu tiver o seu apoio, o mandato popular novamente, é assim que eu vou agir. E as pessoas já sabem que eu vou agir, não vão ter surpresa nenhuma em votar para mim e saber, pô, esse cara vai, eu vou eleger ele, daqui a pouco ele está fazendo malandragem, fazendo besteira com o mandato. Né? E tem muita gente que faz. Está aí o exemplo. Né? A população, às vezes, tem muito problema com a política porque os maus políticos trabalham dessa maneira, usam o mandato para os seus interesses pessoais. E eu não faço isso, né? Não faço, não vou fazer. É o que eu disse aí numa entrevista recente. Aprendi lá com os meus avós lá, dizendo, o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Né? Tem até uma música dessa história aí. E é verdade, eu tenho hoje 50 anos de história, eu não vou usar o meu mandato, se eu tiver novamente, para manchar uma história toda que eu tenho de vida, que eu passo para os meus filhos, para os meus netos, já que eu tenho netos. Então, Madá, é assim que eu sou. Quem é esse Vanderlei Macris está aqui, um pedacinho dele, porque 50 anos de história não dá para contar aqui em 2 dias de entrevista com você. Em Hortolândia, mistura um pouco, né? A história do nascimento de Hortolândia. Hortolândia é uma cidade hoje bastante respeitada no interior daqui de São Paulo, inclusive é uma cidade que é jovem. Eu costumo dizer que Hortolândia é uma cidade jovem como é, e ela está no auge que está. Muito se deve ao Vanderlei Macris. É importante a gente falar sobre isso, porque quando a gente pensa em emancipação de cidade surgindo, Vanderlei já estava aí na luta, inclusive ajudou na emancipação da cidade, e a gente percebe muito que em épocas eleitorais, normalmente em tempos eleitorais, o que acaba acontecendo é surgindo várias pessoas, tudo bem que está certo, pode também, ter todo o direito, é democrático total, mas pessoas que nem conhecem, que nem ouviram falar de Hortolândia, aparecem em Hortolândia para solicitar votos. É verdade. Em contrapartida, a gente também tem aqueles candidatos que aparecem de vez em quando só para falar um oi para a cidade. E o Vanderlei Macris está presente na cidade antes mesmo de ser Hortolândia. Como que foi o surgimento dessa ligação e o que te mantém em Hortolândia até hoje? Olha, Madá, eu era deputado estadual quando começou o movimento de emancipação aqui. Hortolândia era um distrito de Sumaré, com todas as dificuldades do mundo. Aqui você tinha 3, 4 ruas asfaltadas, o resto era estrada de terra, aqueles loteamentos feitos de maneira irregular, aqueles loteamentos autorizados assim, só para o cara ter uma terra e levantar 4 paredes. Era uma estrutura inexistente, não é? Como eu diria, na água, tratamento de água, captação de esgoto, tratamento de esgoto, estruturas de educação, estrutura de saúde, não tinha hospital, não tinha nada. Isso aqui era um... E a gente achou, naquela época, que a luta pela emancipação poderia começar a resolver esses problemas, e realmente foi. Você veja que bonito, né? Cada vez que eu entro na cidade, eu fico apaixonado. É uma cidade hoje completa, ela está, claro, muitos problemas ainda, como todas, né? Sim. Mas ela, perto do que era há 30 anos atrás, eu já era deputado, e a gente começou essa luta para chegar onde chegou hoje, não é? E rapidamente. E olha como a gente tinha razão nessa luta pela emancipação. A gente falava isso para a população, gente, nós vamos ter direito de eleger o nosso prefeito, nossa Câmara de Vereadores, e daí nós vamos começar uma vida nossa, não uma vida que depende de outro município, praticamente dependia de Sumaré. E eu mostrava para Sumaré também que era importante para a cidade que toda a arrecadação da cidade ficasse lá e a gente tivesse autonomia para ter a nossa arrecadação, né, e trabalhar os interesses da população com todos os problemas que tinha. E não deu outra. Deu certo. A gente lutou, a gente ia para São Paulo, um projeto que eu apresentei, a gente apresentou e foi aprovado por unanimidade. Saíam ônibus daqui, mais ônibus, que a gente arrumava isso para levar lá, pressionar os deputados para aprovar na comissão de emancipação, aprovou na Assembleia, depois no Tribunal Eleitoral, para fazer a primeira eleição de prefeito e vereador. Foi uma coisa bonita, foi uma luta pela liberdade. E é isso que nós conseguimos aqui em Hortolândia. Eu fico arrepiado só de pensar, porque foi uma luta democrática, uma luta de busca, de solução de problemas de uma comunidade que não tinha atenção, não é?
Então, eu mostrava, inclusive, para a Sumaré, vocês vão ficar longe desse grande problema que vocês têm aqui. E conseguimos. Graças a Deus conseguimos. Tivemos a primeira eleição, a cidade só fez festa com a emancipação. E hoje, a gente vê, o Mário Covas, aí emancipada a cidade, com o prefeito, Câmara, etc. e tal, o maior problema da cidade não tinha água. Sim. Tinha água aqui na cidade. Não sei se você estava aqui nesse tempo, mas... Sim, eu cheguei em Hortolândia em 88, não era Hortolândia ainda. Não era Hortolândia, então você acompanhou de perto. Então, o problema da água, gente, ter uma cidade que não tem nem água na torneira para as pessoas, era uma coisa inadmissível. Eu cheguei para o Mário Covas, falei, governador, está aqui, ó, essa cidade acaba de ser emancipada, e eu acho que você está no começo do seu governo, também pode dar uma demonstração clara de que grandes projetos podem ser feitos. Ele falou, vamos fazer um projeto na Sabesp para poder resolver o problema da água de Hortolândia. E não deu outra. Fizemos um belo projeto. E as pessoas tinham um pouco de ceticismo, ia acontecer ou não ia e tal, mas de qualquer maneira foi. Foi e a gente conseguiu viabilizar um grande projeto, está aí hoje. Não é? A cidade totalmente recuperada, tratando esgoto. Quer dizer, gente, eu vejo a cidade hoje, cada luta que eu participei, continuo participando, tem tantas lutas ainda que a cidade precisa, e eu sou parceiro, independentemente de que partido são os prefeitos que se elegem. Como eu faço com a minha cidade. Eu acabei de disputar uma eleição agora com o meu filho, candidato a prefeito de Americana. Né? O meu filho mais novo, Rafael Macris. Ele disputou lá, perdeu a eleição. No dia seguinte eu sentei com o Chico Sardelli, eleito pela população, legitimado pelo voto. Falei, olha, eu sou deputado da cidade, não sou deputado do prefeito de plantão. Você está eleito prefeito, está legitimado, então vem cá, vamos trabalhar juntos em favor da cidade. E não deu outra. A gente está com 2 anos de parceria lá, dando super certo. Né? Aqui o Perugini, que era prefeito do PT, ele foi prefeito do PT. Sim. Independentemente disso, eu ajudei a cidade. Não é? Agora, depois da ida do Perugini, agora o Zezé é o prefeito, tudo bem, não quero ver a cor do partido, eu sou deputado, fui eleito, a cidade me deu votos. Eu tenho compromisso com a cidade. Sim, vale lembrar assim que tu é um dos deputados que mais contribuíram e contribuem com a cidade de Hortolândia. Já vimos inúmeras emendas destinadas para a cidade. Muito na área da saúde. Eu costumo dizer que Vanderlei Macris, assim como o seu Ângelo Perugini, tem o DNA aqui na cidade. Tenho o DNA daqui. Eu sou cidadão hortolandense, recebi o título. Por 2 motivos eu tenho Hortolândia no sangue, né? Primeiro pela luta de emancipação, depois o recebimento do título de cidadão também, que para mim é uma honra muito grande ser cidadão hortolandense. E que sorte a nossa que você tem esse olhar aqui todo criterioso. E vou continuar tendo, viu, Madá? Bom, aí agora estamos concorrendo aí à eleição novamente para deputado federal. Quais são os projetos, qual é a sua visão agora para a área da educação? Olha, a educação eu acho o seguinte, eu tenho, e falei com o Rodrigo Garcia, nosso candidato a governador, que eu apoio. A cidade de Hortolândia está inserida dentro de um contexto geral de uma política educacional do Estado. Não é? O Estado tem hoje 5.000 escolas no território, 5.000 escolas, em todos os municípios de São Paulo. No dia que a gente conseguir fazer que esse projeto que está em andamento já, de escola de tempo integral, em todos os municípios do estado de São Paulo, e esse projeto é plenamente viável de acontecer, até porque a gente tinha, 4 anos atrás, 172 escolas de tempo integral, e hoje temos 2.000 escolas de tempo integral no estado. Quando a gente conseguir chegar nas 5.000 escolas de tempo integral no estado, a gente vai fazer uma revolução. Uma revolução. Porque o tempo que a criança fica fora da escola é o momento mais delicado da formação da personalidade dela. Entendeu? Ela tem um pedaço do tempo na escola e o outro pedaço de tempo ela vai estar muitas vezes na rua, muitas vezes sendo atendida por alguém que não tem interesse na educação dessa criança, porque o pai tem que trabalhar, porque a mãe tem que trabalhar. Então, quando a gente conseguir deixar a criança, da hora que acorda até a hora que vai para casa para dormir, na escola, com tempo integral, gente, nós vamos fazer uma revolução no estado de São Paulo. E isso está em andamento. Então, o meu projeto na área da educação é esse. Eu vou trabalhar para viabilizar o tempo integral em todas as escolas do estado de São Paulo.
porque essa é uma grande luta, uma luta bonita, conjunta, que não é só minha, inclusive de proposta do governador. Ele está já promovendo isso agora, mas ele quer fechar, durante os próximos 4 anos de mandato, esse processo de viabilidade da escola de tempo integral. Porque o aluno vai para a escola, ele vai fazer toda a parte da manhã de pedagógica, etc. e tal. Depois, a parte da tarde vai ter uma complementação, né? Além de educação, esportes, enfim, uma série de atividades que ele vai ficar o dia inteiro dentro da escola. Gente, isso é de uma mudança extraordinária. Sim, porque Então, ele consegue é um grande aprender, projeto. brincar, se exercitar, enfim, consegue educação ter um acompanhamento física, completo. Exatamente. Então, Madá, eu acho que esse é o grande projeto que a gente precisa para a educação no nosso estado e no país. Saúde pública. Saúde é melhorar o investimento do Estado, do Estado brasileiro, que aí, falando como deputado federal, no financiamento do Sistema Único de Saúde. Nós temos hoje no Brasil o sistema mais avançado do mundo, né? O que falta nesse sistema, que é o Sistema Único de Saúde, é o SUS, né? O que falta nele é investimento federal. Porque quando ele foi criado na Constituição de 88, que eu, inclusive, eu não fui constituinte federal, fui constituinte estadual, a Constituição de 88 dava a dinâmica de um processo que mudou a partir dali na criação do Sistema Único de Saúde. É um sistema mais avançado do mundo. Sim. O que falta é financiamento. O governo federal, desde 88, quando foi criado na Constituição Federal, ele foi diminuindo o valor de investimento do dinheiro federal, orçamento federal, porque o Sistema Único de Saúde é uma junção do governo, da gestão federal, estadual e municipal. Sim. É um conjunto de gestão que você faz na saúde pública. Muito bem. O governo federal foi diminuindo o valor ao longo do tempo de investimento na área de saúde e o Estado e o governo e os municípios tiveram que ir aumentando. Eu quero fazer isso, deixar aqui onde está e aumentar aqui. Então, a hora que você fizer esse aumento, você vai dar muito mais condições de atendimento para a saúde do nosso país. Então, é uma emenda constitucional que eu apresentei, porque você trazer isso de 10 anos para trás e, de repente, você colocar o investimento público federal no sistema, se você fizer, de repente, isso, não tem condições, não tem dinheiro que segure Sim. isso e nem condições de poder implementar. Então, eu fiz uma emenda constitucional que está aprovada em primeiro turno por mais de 400 deputados. Falta aprovar em segundo turno. Foi aprovado por 400 deputados já, pegando 7 anos, investindo, aumentar 7% de investimento federal no Sistema Único. 1% ao ano, porque dá para programar isso e não quebra o orçamento federal. E, a partir daí, isso tem apoio dos movimentos todos os movimentos de saúde do Brasil apoiam essa minha emenda, que já foi aprovada em primeiro turno, no ano passado. Então, eu acho que esse é o grande caminho, é lutar pelo aprimoramento do Sistema Único de Saúde. Isso aí depende de investimento federal. A PEC 95, que é a PEC do congelamento dos gastos, que todo mundo reclama bastante, e logo que ela vai congelar por 20 anos, tanto a saúde como a educação, não seria Você talvez está falando, viável? não é a PEC da... É o teto de gastos que você está Sim, falando. exatamente. Não seria, de repente, viável pedir uma revogação, porque a gente tem um aumento, principalmente agora, depois da pandemia e durante a pandemia, da utilização do Sistema Único de Saúde, e as verbas são sempre as mesmas. Então, é humanamente possível a gente pensar numa saúde pública com qualidade, com muito mais pessoas, com menos valores. Nós aprovamos agora, semana passada, o mês passado, uma lei que estabelecendo teto para a enfermagem, né? Sim. Para os atendimentos, para os atendentes da área da saúde. Agora, o teto de gastos, ele foi feito por quê? Porque estava um gasto descontrolado do governo. Sim. Isso aí gera inflação, porque o governo, a máquina do Estado é muito pesada, gasta muito para pagar a máquina do Estado, máquina estatal. E isso aí, se você bota
gasto em cima disso, vai criando um Estado mais pesado. Sim. Isso provoca muita inflação. E quem paga o preço de uma inflação alta é o mais pobre, é aquele que tem menos rendimento. O teto de gastos foi aprovado para estabelecer credibilidade do país de que ninguém vai fazer loucura gastando mais do que arrecada. Então, esse foi o espírito do teto de gastos que eu aprovei esse teto de gastos. Agora, se você quiser revogar isso aqui, como você propõe, eu não tenho nenhuma dúvida em revogar, em aprovar a revogação, desde que você tenha um plano de ajuste fiscal do Estado brasileiro que não provoque inflação, tá? Porque se você deixar aberto esse teto de gasto aqui, as pressões são muito grandes para você aumentar o gasto público, né? Sim. Ou obras, ou salário, não interessa. Você vai aumentando o gasto, vai aumentando, a população, com o imposto que paga, não suporta. E quando você tem menos arrecadação e mais gasto, você gasta mais do que arrecada, o processo inflacionário é fatal. E quem paga esse preço é o pobre. Sim. É a pessoa mais necessitada. Porque aí é o alimento que ele vai comprar no supermercado, é o gás de cozinha, é a gasolina, que reflete, e tal, né? tal. Não tem jeito. Quando você tem uma inflação alta, come o salário do trabalhador. Então, eu até topo votar, eu votei a favor do teto de gasto, até topo votar a revogação dele, desde que você tenha um plano, não é, para evitar gastos exagerados do Estado, porque quem vai pagar essa conta é o povo. A equipe de enfermagem, toda a enfermagem do Brasil todo ficou muito feliz, porque já era uma luta gigante que tinha há muito tempo para ter pelo menos um salário digno, porque até então pagava-se o que quisia. Sim. Há uma outra categoria que normalmente as pessoas não lembram, que são a categoria da imagem, da radiologia, que há também uma outra discussão, que esteve à frente da pandemia há muito... Tanto que quando os exames de Covid não conseguiam, demoravam para poder dar o laudo, normalmente eram nos exames de imagem que era fechado esse laudo. E esse profissional também tem um decaimento muito grande e não tem tanto uma questão, inclusive federal, sobre isso. Tem leis paradas sobre isso e o pessoal vive reclamando e de fato bem complicado, eu entendo, a enfermagem está muito feliz, mas também os outros profissionais da saúde, especificamente, eu já estou falando assim, deputado, porque eu sei que você vai ser eleito, porque você é uma pessoa que a galera gosta, então, quando você estiver no próximo mandato, dê uma atenção para a imagem, por favor, para os colegas aí da imagem. Eu vou dizer a você e os colegas da imagem que nos procure logo depois. Pode agora deixar. Está difícil, porque sim, agora o processo eleitoral está em pleno andamento, eu estou com terrível. muitos compromissos, mas eu tenho procurado dar guarida a várias demandas que eu tenho tido ao longo desse tempo todo. E essa aí pode ser uma que eu também me preocupe e possa ajudar e colaborar, tá? Gente, estamos quase encerrando, mas antes a gente precisa falar sobre segurança pública. Uhum. Segurança pública é um ato de permanente vigilância. Permanente vigilância. Eu diria que hoje São Paulo está muito avançado em termos de segurança pública, de investimentos em segurança pública, com muito para fazer ainda. Mas em relação a outros estados, está bem avançado. Tenho segurança para dizer que esse governo é um governo que fez grandes investimentos na área de segurança pública, mas precisa fazer mais ainda. E mais ainda é o seguinte, é dar mais condições para que o aparelhamento de segurança do Estado seja melhor equipado, e esse melhor equipado teve um grande avanço nos últimos anos, mas tem que fazer muito mais ainda. Uma das questões importantes é você ter um aparelho de inteligência importante no governo para poder segurar principalmente as organizações criminosas, né? E esse aparelho de inteligência que eu acho que o governo precisa investir ainda, tá? Eu acho que nós estamos deficientes nisso aí. Eu acho que nós precisamos investir mais em inteligência na polícia. E esse investimento em inteligência é para você detectar os movimentos do crime organizado. Porque o crime organizado hoje, eu diria que é o maior e mais importante problema que nós temos na segurança pública, porque eles captam os jovens
utilizam a estrutura criminosa para poder difundir a droga, não é? As brigas e as lutas das facções criminosas são intensas e quem paga o pato é a sociedade. Então, eu vejo que há necessidade de uma ação de inteligência da polícia para antecipar qualquer movimento de organização criminosa em relação aos interesses do Estado e da sociedade. Então, é isso que eu acho. Quer dizer, no geral, eu acho que São Paulo está bem avançado em relação aos demais estados, tá? Falo isso com tranquilidade, que eu acompanho os investimentos, sei das decisões que estão sendo tomadas pelo governador Rodrigo Garcia nesse processo de segurança pública. E eu acho que segurança também é uma coisa que você ataca para solucionar quando você atua no social, né? Sim. Se você dá condições para que a criança fique dentro da escola, as mães possam trabalhar e cada um ter seu emprego, pronto, eu acho que está dado o grande problema. Você investir em cultura, investir na educação e tal, eu acho que esse é o processo na área social, você permitir que os mais pobres não tenham fome, não é? Porque hoje a gente vive um período de fome de uma boa parte da sociedade. Isso tem movimentos que estão sendo feitos pelo governo. Se isso tem sido feito, e se isso for feito de maneira mais intensa, você resolve o problema da segurança, atuando nessas áreas. Não só na repressão. A repressão é aquilo, né? Você tem uma polícia forte que enfrenta o crime organizado, enfrenta a polícia, enfrenta o bandido, e aí na violência sai a solução dos problemas, mas na base da intimidação, na base da postura autoritária da polícia e tal. Então, se você atuar no nível da sociedade e na repressão, conjuntamente, eu acho que você soluciona o problema de segurança. Perfeito. Quero agradecer a sua participação aqui. Voto? Claro, Pronto. deixa eu só... Posso dar meu número? Eu vou dar suas redes sociais também. Tá bom. Então, só para agradecer a sua participação aqui no Quem é Você. Quem quiser conhecer mais sobre o Vanderlei Macris, é só acompanhar no @Vanderlei Macris, Instagram, Facebook. Você vai encontrar mais projetos, as coisas que ele anda fazendo, aonde está, porque está saindo bastante agora nesse período de campanha. E pode pedir seu voto, deputado. Converse com o nosso povo. Muito obrigado. Eu quero aproveitar essa oportunidade de deixar um grande abraço a vocês que estão participando conosco desse bate-papo tão gostoso aqui com a Madá, que eu tive o prazer de conhecer mais de perto agora, e dizer que sou candidato a deputado federal e tenho o meu número 4551. Se quiser 45 uma boa ideia, dá para lembrar também. Olá. 45 uma boa ideia, 51. 4551. Bom, gente, então vocês já viram, Vanderlei Macris, deputado federal, que está saindo aí novamente para a reeleição, número 4551, com Rodrigo Garcia, governador. Estou vendo aqui o Rodrigo Garcia aqui no peito, aqui do nosso querido deputado. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Madá. Foi um prazer estar com você aqui. Boa sorte. Foi um papo bem gostoso. Obrigado. Obrigada. Até mais e até a próxima semana.